Ouça a partir de agora o programa Acorda Bênção, com o pastor Amaro Correia. Ouça agora a voz do divino. Louvado seja o nome do Senhor Jesus. Chegamos a Marcos capítulo de número 11. Amém, amados? Marcos capítulo de número 11. E segundo essa narrativa de Marcos, não é? Começa aqui a essa altura do Evangelho, escrito por Marcos, os eventos da chamada Semana da Paixão de Cristo, que vai do capítulo 11 até o capítulo 15, precisamente, que segue com a ressurreição de Jesus. Lá no capítulo 16 já, né? Mas até o capítulo 15 é narrativa, inclusive até da sepultura de Jesus. Amém? Nesse capítulo 11 nós temos o registro da entrada triunfal em Jerusalém. Temos a figueira que seca. Temos a narrativa da purificação do templo, que teria acontecido numa segunda-feira, já que a entrada dele em Jerusalém aconteceu no domingo. E ainda nesse capítulo de número 11, que seria uma terça-feira, o ensinamento do Senhor Jesus sobre fé, que vai do versículo 20 ao versículo 26. E a interrogação acerca do batismo de João, que fora feita, e Jesus falando sobre a sua autoridade nesse contexto da interrogação acerca do batismo de João Batista. E por isso que estávamos pontuando que há muita coisa para nós aprendermos neste capítulo 11 de Marcos. Louvado seja o nome do Senhor Jesus. É interessante a gente começar a pontuar que Betfage ficava junto à encosta sul do Monte das Oliveiras. E é lá no Monte das Oliveiras, né, para onde Jesus se retira para a oração. E é inclusive de lá também, conforme, deixa eu conferir aqui, em Atos dos Apóstolos, né? Ou em Lucas, já em Lucas, é de lá, deste monte, que ele é assunto aos céus. O Senhor Jesus é assunto aos céus. Mas tudo começa por aqui, nesta aproximação de Jerusalém, de Jesus indo a Jerusalém, de Betfage e de Betânia junto ao Monte das Oliveiras, que é de onde ele dá a ordem para que 2 dos discípulos
vá à aldeia, ou vão à aldeia, onde encontrarão preso um jumentinho, sobre o qual ainda homem algum havia montado, que deveriam desatá-lo, soltá-lo e trazê-lo a Jesus, para Jesus sentar-se nele. O que os discípulos obedecem sem pestanejar, e Jesus os adverte que se alguém perguntasse o que era que eles estavam fazendo, eles deveriam dizer que o Senhor precisava dele, e aí logo os homens o deixariam levar o animal. E encontraram o jumentinho preso fora da porta, entre dois caminhos, e o soltaram. E aconteceu como Jesus disse. Os homens estavam ali e perguntaram: o que fazeis soltando o jumentinho? Eles também lhes disseram como Jesus tinha mandado e os deixaram ir. Veja como é importante seguir a orientação de Jesus, né? Como é importante fazer o que Jesus manda. Aí dá certo, aí funciona. Glória a Deus. Porque Jesus se responsabiliza pela sua palavra. Amém, amado? Vamos pontuar isso aqui como lição para as nossas vidas. Obedecer a Jesus. Jesus sabe o que faz. Jesus sabe o que fala. Jesus é Deus. Jesus é Deus. Não foi à toa que Maria disse, quando ele operou o milagre da transformação de água em vinho, não foi à toa que Maria disse: fazei o que ele vos disser. Porque ele sabia o que dizia. E a gente percebe que os discípulos, seguindo a orientação de Jesus, a coisa aconteceu como Jesus disse que iria acontecer. Isso faz com que nós nos voltemos cada vez mais, amados irmãos, a estar atento aos ensinamentos de Jesus. Isso faz com que nós estejamos cada vez mais aplicados aos princípios, às verdades, aos valores da Escritura Sagrada. Porque o Senhor vela sobre a sua palavra para cumprir. Porque o Senhor não é homem para mentir, nem filho do homem para se arrepender. Quando ele diz, ele faz. Quando ele promete, ele cumpre. O Senhor é fiel. Não custa nada você se determinar a seguir a orientação de Jesus, a seguir a palavra de Jesus. Não tem coisa melhor para o ser humano. Seguir a palavra de Jesus, os ensinamentos de Jesus, que é a palavra de Deus. Por isso que está escrito que se nós meditarmos na palavra e dela não nos desviarmos nem para a direita nem para a esquerda, a nossa vida será como árvore plantada junto a ribeiro de água, que dá a sua folha na estação própria, o seu fruto na estação própria, e as folhas não caem. Louvado seja Deus. Por isso que Jesus disse que quem crê nele, como diz a Escritura, rio de água viva fluirão de seu ventre. Porque haverá então o quê? Satisfação existencial nas pessoas, ou na pessoa, porque isso é pessoal, né? Isso é individual. Isso é individual. É você e Deus, é Deus e você. Veja como é importante seguir a orientação de Jesus. E aí levaram o jumentinho a Jesus,
lançaram sobre o jumentinho suas vestes. Jesus assenta-se sobre ele. A multidão estendia suas vestes pelo caminho, outros cortavam ramos das árvores e o espalhavam pelo caminho. E os que iam diante dele e os que seguiam clamavam: Hosana, bendito que vem em nome do Senhor. Hosana significa salva agora. Glória a Deus. Porque havia uma expectativa desta multidão que o Messias restauraria Israel como nação e governaria politicamente as nações. Se presumia isso. Se presumia agora que o Messias estaria entrando em Jerusalém com o poder político para derrotar o então Império Romano que dominava a Palestina e libertar o povo de Israel dessa situação de subordinação, de pagamento de impostos a Roma. Havia uma expectativa muito grande em cima disso, não é? Por isso que essa saudação deles a Jesus, Hosana, bendito que vem em nome do Senhor. E observe a expressão do versículo 10, bendito o rei de nosso pai Davi, que vem em nome do Senhor, Hosana nas alturas. Esta saudação era a boas-vindas do Messias como um político para restaurar Israel como nação. Restaurar Israel politicamente. A situação deles que não compreendiam o propósito da encarnação do Verbo, a frustração dessa incompreensão é que posteriormente faz com que a mesma multidão grite: crucifica-o, crucifica-o, crucifica-o. É a não compreensão do propósito da encarnação do Verbo que faz com que esta multidão, poucos dias depois, o abandone. E sobretudo traia, né? Mandando que ele fosse crucificado. Porque percebe que não era o Messias do tipo que eles esperavam. Como está escrito, eles clamando que Jesus fosse crucificado, Marcos capítulo 15, verso 13. Aí Jesus, no dia seguinte, como diz o verso 12, este dia seguinte já era uma segunda-feira, Jesus veio de longe uma figueira que tinha folhas e foi ver se nela acharia alguma coisa. Chegando a ela, não achou senão folhas, porque não era tempo de figos, diz o versículo 13. O fato de já estar ela cheia de folhas, a perspectiva era de que houvesse fruto. Era assim que funcionava essa vegetação. Era assim que funcionava essa vegetação. Havendo folhas,
Havia perspectiva de haver fruto. Normalmente os frutos e as folhas apareciam ao mesmo tempo. Né? Mas quando o Senhor não acha fruto na figueira, o Senhor diz: nunca mais coma alguém fruto de ti. Os discípulos viram isso. Viram isso que, passando de manhã, em outra ocasião, já na terça-feira, viram que a figueira estava seca, desde a raiz, versículo 20. Aí Pedro lembrou-se e disse: mestre, eis que a figueira que amaldiçoaste secou. Aí Jesus lhe diz: tende fé em Deus. E aí vem um ensinamento sobre a fé que vamos pontuar depois. Deixa dizer a você, nesta oportunidade, prezado irmão e ouvinte, que esta figueira, ela não tendo fruto, ela retrata a situação de Israel, que apesar de todas as vantagens que dispunha, havia se tornado uma nação infrutífera, porque Israel havia rejeitado a messianidade de Jesus. Por isso que a gente lê em João capítulo 1, que veio para os que eram seus, e os seus não receberam, mas a todos quanto receberam, deu-lhes o poder de serem feitos filhos de Deus. Jesus veio para restaurar Israel, sim, restaurar o papel messiânico de Israel, porque quando Deus visitou Abraão, está escrito em Atos capítulo 15, ele visitou Abraão, tomando dele, diz que Deus visitou os gentios, tomando deles um povo para o seu nome. Atos capítulo 15, versículo 14, Deus visitou os gentios primeiramente para tomar deles um povo para o seu nome. A chamada que Deus fez a Abraão, do qual vem Isaac, do qual vem Jacó, do qual vem as 12 tribos de Israel, foi com o propósito de fazer Israel uma nação missionária. E a não admissão disso, de Israel, e a não aceitação do messiado espiritual de Jesus, culmina com essa esterilidade, esse estado infrutuoso de Israel, no reino divino, no mundo espiritual. O Senhor esperava de Israel frutos, como o Senhor espera de mim, de você, frutos. E nós não devemos viver de aparência. O Senhor espera que nós produzamos frutos, frutos dignos de arrependimento, andando em novidade de vida. O Senhor espera que nós produzamos o fruto do Espírito. O Senhor espera que nós produzamos para o seu reino.
não ser um crente apático, não ser um crente improdutivo, ser luz e iluminar, ser sal e salgar. Louvado seja Deus. Os frutos que a Bíblia refere para nós cristãos são as nossas ações. É a nossa produção no reino, é a nossa evolução espiritual, é a nossa evolução moral. Esse processo positivo, porém constante, ou este processo constante, porém positivo, de mudança, de transformação, que o Senhor espera de nós. E uma vez não dando esse tipo de fruto, quando a gente lê sobre este assunto no Evangelho, segundo escreveu São João, a gente lê as palavras categóricas de Jesus, de que se a vara não der fruto, ela se secará. Se a árvore não der fruto, ela será cortada e lançada no fogo. Se ela não der fruto, está sob maldição. Mas se der fruto, será limpa para que dê mais fruto. Glória a Deus. E é isso que o Senhor espera de mim, de você, que demos fruto. E aí está incutida nesta mensagem aqui, neste texto, a necessidade, amados, de andarmos em novidade de vida, de consertarmos os erros, de deixar as coisas que para trás ficam e corrermos para o alvo da soberana vocação em Cristo. Significa dizer que o fruto digno de arrependimento é isso. Fruto digno de arrependimento é isso. É a admissão do erro, com vergonha, é a admissão do erro, mas buscar retratação com Deus, mudança e melhorar a cada dia. Porque quando a gente fala aqui do não viver de aparência, não significa ser inerrável, não significa aqui perfeição. O não viver da aparência não pode ser descartada a falibilidade humana. Mas é como João Batista disse aos que voltavam ele para se batizar: produzir, pois, frutos dignos de arrependimento. Você que está me ouvindo aí, e mesmo sendo agora crente, mesmo sendo agora servo de Deus, mesmo sendo serva de Deus, você fez uma coisa que você sabe não deveria ter feito, errou, pecou, desagradou a Deus. Quero dizer a você que não há nada perdido, meu irmão, minha irmã. Se retrate com Deus, peça perdão e comece a partir do zero nesta hora. A gente está vivendo um clima, inclusive, de introspecção ou de retrospecção, mas uma retrospectiva para que nós tenhamos uma atitude, não para ficar contemplando simplesmente,
o que passou, o que fez no começo do ano, nos últimos meses, nas últimas semanas, nos últimos dias, nas últimas horas. Que sirva tudo de lição para que você se corrija, para que você melhore como cristão, para que você agora objete um novo horizonte para você a partir de hoje. Não esperar necessariamente a virada de um final de semana, não esperar necessariamente a virada de um mês para o outro, muito menos a virada de um ano para o outro, mas a partir do momento que você está recebendo esta palavra. Esta é a hora da mudança, esta é a hora da conversão, como está escrito em 2 Coríntios 6:2, ouvir-te em tempo oportuno, socorrer-te em tempo aceitável, eis aqui agora o dia de salvação. A oportunidade que você tem é agora de produzir fruto digno de arrependimento, ou a partir de agora. A oportunidade que você tem de andar em novidade de vida é a partir de agora. Não deixe para amanhã. Amanhã pode ser tarde demais. Amanhã pode ser tarde demais. Louvado seja Deus. É disso que esse texto aplica-se a nós. É deste assunto que esse texto se aplica a nós. A gente continua com essa abordagem de Marcos no próximo programa, em o nome de Jesus Cristo. Amém? Você acabou de ouvir o programa Acorda Bênção, com o pastor Amaro Correia.